E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos e falando sobre audiência. Primeira fase lá do plenário, primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ainda não estamos no plenário, já foi ouvida a vítima. Se você ainda não viu esse nosso vídeo, entra lá no nosso canal e lá tem um vídeo informando para vocês como vocês podem explorar melhor a questão do momento de se ouvir a vítima, se você vai fazer perguntas ou não. Bom, agora eu quero falar com vocês a respeito das testemunhas de acusação, ok? Lembre-se também que testemunhas de acusação nós podemos ter duas situações aqui. Nós podemos ter testemunhas de acusação em que não tem nenhum tipo de vínculo com a vítima, portanto, nunca viu essa vítima, não é amigo, não é inimigo, não é conhecido e simplesmente presenciou os fatos. Tá? Para esse caso, essa testemunha provavelmente também está com algum tipo de sentimento. Às vezes, pode ter o sentimento lá, caso seu cliente realmente tenha praticado algum ato contra a vítima. Essa testemunha pode estar com algum sentimento, de buscar contribuir para que o seu cliente seja provavelmente condenado com o objetivo de se realizar a justiça. Isso é comum acontecer, isso é muito, mas muito comum mesmo, porque todos nós temos o nosso senso de justiça. E essa testemunha, ela de alguma forma presenciou os fatos que ela já tem dentro de si os seus princípios, os seus costumes, a sua própria religião, a questão da sua moral, a sua ética, enfim. Ela já tem dentro dela parâmetros que ela provavelmente vai levar para dentro do seu testemunho. Né? Então, essa testemunha, que pese ela não ter não ser conhecida da vítima, mas ela tem provavelmente um senso de justiça e, dependendo do caso concreto, ela já está predisposta a fazer com que a verdade, entre aspas, se é que existe, ficar clara dentro do processo e, obviamente, prejudicar o seu cliente, não porque ela quer prejudicar, mas pelo senso que ela tem dentro dela. Então você tem que saber muito bem trabalhar com essa testemunha, perceber se ela já prestou algum tipo de depoimento lá na delegacia em fase de inquérito, se sim, prestar atenção nas perguntas do Ministério Público em juízo e verificar se tem algum tipo de contradição, entre o que ela falou na delegacia e o que ela está falando em juízo agora. E também verificar, gente, se o que ela está relatando está batendo com os fatos carreados nos autos com as outras provas, tais como as outras testemunhas, provas documentais, provas periciais, por exemplo, uma filmagem, por aí vai, para que vocês possam, de alguma forma, tomar a decisão se vai fazer algum tipo de pergunta ou não, se vai pressionar mais essa testemunha ou não, se vai aguardar para pressionar mais essa testemunha com perguntas lá no plenário do Tribunal do Júri, caso você perceba que o seu cliente vá ser pronunciado. Também essa é uma tese, mas o importante é que você tenha conhecimento, tenha ciência dentro do processo, para saber se essa testemunha é conhecida também dessa vítima ou não. Porque se essa testemunha for conhecida da vítima, e pode nem ser amiga, apenas ter um certo conhecimento, saber onde ela mora próximo, mas não ser amigo, e portanto não vai ter impedido e nem vai deixar de prestar o compromisso de ser a verdade, você vai ter que lembrar que certamente, aí sim, certamente, estará dentro dela o sentimento de contribuir para que de alguma forma seu cliente seja condenado. E, pessoal, eu falo isso com maior tranquilidade porque isso é uma realidade. A psicologia
explica isso, a psicologia jurídica explica isso. A nossa experiência, né, como nós, de tanto realizar esses atos, a gente percebe que isso contribui muito, né, as pessoas se conhecerem e tentam se ajudar, principalmente quando percebe que alguém está sendo injustiçado. E essa questão de ser injustiçado ou justiçado, não sei como vai ser, é muito subjetiva, porque aparentemente o que parece ser uma justiça é uma verdadeira injustiça e vice-versa. Mas o que você tem que ter também em mente? Gente, tanto a vítima conhecendo a testemunha conhecendo a vítima, ou se não se conhecem, se vocês têm, né, a certeza de que seu cliente vai ser pronunciado, portanto vai ser levado ao tribunal de júri, você só deve ficar fazendo pergunta também para essas testemunhas se realmente vocês perceberem contradições. E aí vocês fazem essa testemunha cair mais ainda em contradição, sem que ela possa perceber, para isso você tem sua técnica, sem que ela perceba, e também que você possa fazer com que isso fique demonstrado dentro do processo, porque lá no plenário do tribunal de júri, caso o seu cliente venha a ser pronunciado, aí você vai aprofundar essas contradições, inclusive colocando, né, em xeque, na presença dos jurados, a credibilidade dessa testemunha, demonstrando através de perguntas e através de leitura dos depoimentos quanto de contradição essa testemunha apresenta. Isso faz com que você diminua a credibilidade dessa testemunha, tira o peso, né, positivo desse depoimento contra seu cliente e faz com que isso, né, se torne algo negativo para a acusação, aumenta, né, a probabilidade, né, de seu cliente conseguir um resultado positivo, tal como uma absolvição lá no plenário. Então reparem que lá no plenário, sim, aí é o momento em que você tem para explorar o máximo possível essa testemunha de acusação, pressionando ela de forma técnica e ética para que ela possa cair em contradição, inclusive mostrando para ela, através das suas perguntas, que ela, num determinado momento, falou uma coisa e agora está dizendo outra, e acarretando verdadeira confusão, né, e falta de crédito na sua palavra, para que os jurados possam perceber que realmente essa testemunha, ela de alguma forma está contaminada. Inclusive você vai trabalhar isso lá na sua sustentação oral, quando você tiver o seu tempo de 1h30 para você fazer as alegações para os jurados sobre todo o contexto do que ele foi produzido. Então, gente, por vigorar o princípio da oralidade, pela dinamicidade dessa audiência do plenário, vale muito a pena você sim, agora na segunda fase, explorar o máximo possível de perguntas dessa testemunha, visando apresentar para os jurados, né, as contradições que ela apresenta e, obviamente, fazer com que o seu cliente tenha um benefício nisso, tá? Então fica essa dica aí para vocês que estão iniciando, que vão atuar, que estão atuando lá no júri, referente a essas testemunhas aí. E não se esqueçam de tentar pegar essas informações sobre se essas testemunhas de acusação têm algum tipo de relação com a vítima, tá? Seja de amizade, seja de parentesco, seja de conhecimento, sem que tenha uma profunda amizade, para que vocês possam tomar as melhores decisões e realizar as melhores perguntas, ok? Grande abraço aí para vocês.